E eu espero que outras pessoas também tenham, pra que eu não me sinta tão estranha. Que é quase como se Deus dissesse: "Não, não, não fale isso". É como se ele fizesse Oh, "shh". não, eu não tenho problema com isso, sabe? Há muitos momentos diferentes na minha vida que eu posso lembrar que foi muito, muito forte, foi como: "Eu não devo dizer isso". Então, há Sim. exemplos que você pode dar disso? Assim, claro, posso pensar em quantos exemplos você quiser, mas antes de tudo, se estou com alguma pessoa e começa alguma fofoca, qualquer coisa sobre alguém, sei no meu, eu ia dizer instinto, mas é algo aqui no meu Sim, espírito que diz não, não, não faça não, isso. não faça isso. Mas nós somos tão enxeridas, não é Ah, mesmo? sim. Nós queremos. Sabe, é tão difícil quando alguém diz: "Você ouviu falar de fulano de tal?" Você dizer: "Não, e prefiro não saber", Uhum, sabe? sim. E chegou o tempo em que eu realmente aprendi a parar as discussões entre Dave e eu, ouvindo o Espírito Santo me dizer quando era a hora de eu calar a minha boca, sabe? Hum, Porque geralmente queremos provar o nosso ponto, uhum. mas estar certo não é tão importante. Você quer que eu diga o que eu sei que é verdade ou o que eu sinto às vezes? Não, não devia ser, mas com certeza parece que Eu é às sei, mas vezes. sabe, essa é uma das coisas que a Bíblia diz sobre o amor. Ele abre mão do seu direito É. de estar certo. Sabe, um dos meus filhos tinha um grande problema com isso. Ele queria ter razão e ficava discutindo com você até sair como certo. E à medida que foi ficando mais velho, crescendo, que todos nós, à medida que crescemos, aprendemos, é o quão estúpidas são essas coisas. Ele disse: "Eu aprendi que estar certo é altamente superestimado. E o que você ganha com isso? Só uma Hã. sensação presunçosa, sabe?" É. E então, sim, o Espírito Santo realmente vai fazer um shh, e você Uhum. apenas sabe, entende? E E algo então, semelhante a isso que eu vejo é que, eu não preciso falar: "Bem, eu já sabia disso", ou "Eu já ia fazer isso". certo? Sim. Simplesmente não é necessário. E algo que Deus tem tratado comigo é que quando algo de bom está acontecendo com alguma pessoa, que eu não tenho que dizer: "Eu orei por isso", Ah, sim, isso é interessante. porque na verdade sou eu roubando a glória de Ah, Deus. uau. É como, sabe, nós queremos que eles pensem: "Isto aconteceu porque eu orei", sabe? E não estou dizendo agora, às vezes acho que é benéfico para a pessoa saber que você está orando por ela, Claro, mas acho sim. que se alguém está dizendo, sabe, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e elas estão dando glória a Deus e falamos assim: "Foi exatamente por isso que eu orei". Isso é realmente roubar a glória de Deus. Sim, eu Então, enxergo isso, sim. isso eu acho que quanto mais você anda com Deus, e espero que quanto mais maduro espiritualmente você fica, então mais Deus lida com você sobre coisas que talvez Uhum. ele não lide com outra pessoa, ou não lidou com você quando você era Sim, é um verdade. crente mais jovem. Às vezes E não estamos sim, prontos. exatamente. E falamos demais e às vezes você só precisa ficar quieto e deixar que a outra pessoa fale. Nós corrigimos demais as pessoas, sabe? David tem a mania de deixar a luz acesa no seu closet. E, claro, ele diz que nunca faz isso. Não sei quem ele acha que faz isso, então. E não sou eu, mas ele diz: "Não, eu não deixei acesa", e eu juro que ele a deixa acesa 80% das vezes que entra lá. E claro, eu tinha que dizer a ele: "Você deixou a luz acesa de novo". E o Senhor me diz: "Por que você simplesmente não apaga a luz e fica quieta?" E sabe, há tantos. E isso foi difícil no Oh, início? sim, sim, porque queremos e gostamos tanto de dizer às pessoas que fizeram algo errado, sabe? Sim. É, quando você realmente para e se pergunta: quais são os meus motivos para fazer isso? Motivos são. Você começa a falar de motivos e sabe que é realmente com isso que Deus se importa. Não é tanto com o que você faz, mas por que você faz. Uhum. É que com que Ele se É. importa, Você está realmente. fazendo isso para realmente ajudar aquela pessoa ou está fazendo isso para dar a si a satisfação que você teve de consertar o que ela fez de errado? Sim, exato. Ou porque você queria que eles soubessem É. o que fizeram de errado. E assim, algumas coisas que as pessoas simplesmente. Como eu tenho o hábito de
eu uso chinelos de dedo o tempo todo. Tenho, eu não sei quantos pares deles, alguns de strass, são um pouco, sabe, grossos na sola, eu uso o tempo todo, são fáceis de calçar. E temos o nosso banheiro e temos uma grande banqueta redonda no meio do banheiro, e eu tenho uma tendência a sair. Quando quero tirar os chinelos, eu os deixo perto da banqueta. E nesta manhã, de novo, Dave quase tropeçou neles. E ele me disse não sei quantas vezes, não deixe seus chinelos lá. Mas ele não quer que eu os deixe lá, porque ele disse, se você levantar no meio da noite e for ao banheiro, vai tropeçar nesses chinelos. Bem, eu não posso dizer o quão difícil foi para mim ter que ouvir o Dave e colocar os chinelos em um canto onde ninguém... Por que nós somos tão cabeça dura que simplesmente não queremos ouvir ninguém? E então... E assim... Apenas ir e fazer algo sem ter que retrucar o outro de volta. Uhum. É tipo, você também deixa os seus chinelos lá, sabe? As respostas ágeis. As respostas rápidas, porque nós não... Eu não sei, queremos que pareça que nós sabemos tudo. E assim, sabe, isso acontece o tempo todo. Se você começar a realmente ouvir o Espírito Santo sobre o que dizer, você vai falar muito menos. Sim. Com certeza. Uma das questões que eu passei há pouco tempo atrás foi... algo aconteceu e alguém fez algo e eu fiquei magoada com isso. E, sabe, não foi uma coisa pequena, mas também não foi terrível. E, por qualquer motivo, foi muito forte em mim. Toda vez que eu começava a falar sobre isso, ou eu começava a contar para outra pessoa, Deus falava assim, não, você não precisa trazer isso de volta, você não precisa falar sobre isso. E era toda vez parecia, não, você não deveria fazer isso. E isso foi difícil, porque eu queria que as outras pessoas sentissem a minha dor, ou queria que... E nós temos que lidar com as coisas. Não estou dizendo para varrer para debaixo do tapete, mas apenas chega um ponto que você não pode mais continuar a viver nisso. Certo. E na verdade, Ginger, isso faz parte do perdão. Uhum. A Bíblia diz que você deve perdoar seu inimigo, orar por ele, abençoar e não amaldiçoar. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então, nós realmente não devemos contar algo para alguém que vai fazê-la pensar mal de uma outra pessoa. E o interessante nisso é que já teve pessoas me dizendo coisas que outras pessoas fizeram e... Pensei, gostaria que não me contasse isso, porque mesmo que você não queira acreditar, aquilo fica grudado em você e realmente podemos fazer mal às pessoas de quem nós estamos falando por contar agora. Você não consegue deixar de ouvir as coisas. Não, você não consegue. Creio que haja momentos em que só precisamos realmente desabafar, precisamos falar, só precisamos conversar com alguém e se esse for o caso... Então, você precisa ter um amigo, um familiar espiritualmente maduro em quem você possa, sabe, confiar e dizer, preciso me livrar disso, mas você não precisa sair falando. Sim, é da mesma forma, isso me surpreende às vezes, mas há até momentos em que Deus meio que me pede para não compartilhar algo sobre outra pessoa, mesmo que não seja... uma coisa ruim, ou um segredo, ou qualquer coisa do tipo, mas às vezes nós não precisamos falar tanto sobre as coisas dos outros. É exatamente assim. Sim, e isso é muito importante. Nós não precisamos compartilhar tudo o que sabemos. A Bíblia nos diz para sermos discretos e guardarmos os segredos uns dos outros, e tem certas coisas que talvez essa pessoa queira o privilégio de contar, sabe? Certo. Como você disse mesmo que seja algo bom, sabe, nós não. Você ouviu isso? Sabe, a Joyce foi no fulano de tal e blá, blá, blá. Talvez eu gostaria de te contar isso. Sabe, é meio que... É desanimador se você está animado com algo e chega e alguém diz, eu quero te contar algo que Deus fez por mim. E a pessoa diz, a Ginger já me contou isso. E eu orei por isso também. Sim, eu já orei por isso também. E provavelmente... Haja pessoas que estejam nos assistindo ou pensando, sério, você tinha que falar sobre isso hoje? Porque não há ninguém que não lide com isso. Sim. Quero dizer, ninguém. E isso é muito importante, nossas palavras são importantes. O poder da vida e da morte está na língua e aqueles que a ela se entregam
comerão do seu fruto, seja para a vida ou para a morte. Você comerá das suas palavras. Isso saiu da Bíblia? Sim, sim. E eu realmente acho que você aprende muito e fica muito mais feliz quando você assimila esse aviso do Espírito Santo e não fala essas coisas. O que você sugeriria a alguém para que talvez eles possam ser um pouco mais rápidos ao ouvir esses avisos do Espírito Santo? Qual a melhor maneira de manter contato com essas coisas? Bem, acho, primeiramente, que você realmente deveria procurar uma boa lista de todas as escrituras na Bíblia sobre a boca. E há uma longa lista. Oh, tem tantas. É. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A maioria das pessoas com quem estamos falando provavelmente amam a Deus e elas querem fazer o que é certo. Mas a língua é como um animal selvagem. Diz em Tiago, não pode ser domada por ninguém. Deus tem que nos ajudar a fazer isso. E isso é provavelmente a coisa mais difícil de se controlar. A sua boca, as suas palavras, queremos falar e queremos contar. E a Bíblia diz que quem fala muito terá muitos problemas e quem fala duramente também terá. Em outras palavras, temos que pensar no que vamos dizer. Então, acho que se você souber o quanto isso é importante, vai te ajudar. E então, aprenda a ser sensível ao Espírito Santo, porque ele não grita, esbraveja, ele sussurra. Então, é preciso desenvolver uma sensibilidade ao ponto em que você tem eu chamo isso de um saber. É só um saber, eu não preciso continuar fazendo isso, sabe? E então, acho que essa é uma boa área para as pessoas começarem a pensar a respeito. Vai ficar muito mais silencioso em muitas casas hoje. Sim.